hálito puro, fresco, aliado a um sorriso saudável, é sinal de uma boa higienização bucal. Mas será que esses cuidados são feitos de maneira correta todos os dias? Quem vai conversar comigo sobre a saúde da boca é o professor de odontologia do Centro Universitário Franciscano, Luiz Augusto Ventes. Luiz, eu agradeço muito a tua participação e eu começo te perguntando: como uma pessoa pode garantir uma boa higienização bucal todos os dias? Olá, eu agradeço o convite, agradeço a participação. Eu acho interessante, eu acho importante para as pessoas terem cuidado com a sua higienização todos os dias, tendo todo o aparato necessário para a sua higienização, ou seja, escova dental adequada, nova, né, não muito utilizada há muito tempo, um fio dental de qualidade ou qualquer outro instrumento que ele venha a utilizar entre os dentes. Mas também acho importante ter um bom creme dental. E também o importante que a gente tem frisado bastante é o contato com o profissional da odontologia, né, que é o principal responsável e a principal pessoa que pode orientar a pessoa a ter, qualquer indivíduo a ter os seus cuidados da maneira correta, de maneira individualizada, que é o que a gente tem cuidado bastante, né? Não tem uma forma geral, mas tem uma forma individualizada. Então a pessoa deveria procurar, né, o contato próximo com o seu profissional. Partindo então do básico primeiramente, quanto à escovação, qual é a melhor maneira de se utilizar a escova dental? Nós não temos assim uma comprovação científica de uma maneira que seja a principal ou a forma mais efetiva de se realizar uma escovação. Então, várias formas de escovação foram lançadas, várias técnicas foram testadas e todas elas, se forem comparadas umas com as outras, vão gerar um resultado eficiente se elas forem realizadas da forma adequada. Então, o que a gente tem preconizado é que uma escovação correta, ela está voltada ao tempo que a pessoa utiliza também para escovar, à sua atenção no momento da escovação, no caso, né? E também a utilização de forma correta do instrumental, ou seja, uma escova, o fio dental, mas que a pessoa esteja orientada da forma como ela vai escovar. Então, vem mais da capacidade motora, da capacidade, né, da pessoa utilizar a escova ou o fio, e isso personalizado, qualquer técnica, se ela for realizada da forma correta, né, utilizando da forma circular, utilizando da forma de esfregação, de qualquer forma, se a pessoa tiver uma boa atenção, se ela tiver uma boa escova, se ela estiver bem orientada, ela vai conseguir realizar uma boa higienização, né, desde que todos esses princípios sejam cuidados. E a escova dental, ela tem um período para ser trocada, ela deve ser trocada de quanto em quanto tempo? Bom, essa é uma dúvida também que a gente tem, assim, depende muito da forma como a escova é utilizada e das marcas de escova também. Existem algumas escovas que vêm com a marcação nas cerdas, né, com uma marcação timbrada nas cerdas, que mostram com o tempo que as cerdas já estão começando a perder a sua forma original, né? Então, dependendo das marcas, algumas escovas duram mais, outras duram menos. O importante é que a pessoa o indivíduo que vai usar a escova, ele olhe, né, frequentemente a sua escova para ver se as cerdas da escova ainda permanecem na forma original, né? Ou seja, paralelas e retas, né, bem organizadas, bem dispostas as cerdas, para que não fique aquela escova naquele formato, né, que a gente conhece bem, uma escova bastante tempo usada, né, que ela começa a perder aquele formato retilíneo das cerdas e começa a ficar uma escova bem danificada. Daí, nesse momento, já quando começa aquela cerda a perder aquele formato, né, de cerda reta, acho que já é o momento de pensar em se trocar. Esse tempo varia de um tempo pode ser um tempo de 2 a 3 meses, né, dependendo da utilização da pessoa. Então, se as pessoas têm algumas pessoas que esfregam com mais força, outras que esfregam com menor força, mas eu acredito que o tempo seria em torno desse tempo, 3 meses ou até no máximo aí, vamos dizer, uns 6 meses para utilizar uma escova. Explica para os nossos telespectadores, de forma bem objetiva, o porquê da escovação da língua, por que é tão importante? A escovação da língua é importante porque na boca nós temos bactérias em todos os locais. Nós temos bactérias nos dentes, nós temos bactérias na bochecha, nós temos bactérias na gengiva e também temos bactéria na língua. Então, toda vez que a pessoa for escovar os seus dentes, ela também pode estar removendo e deve estar removendo as bactérias que estão sobre a língua. Então, ela pode utilizar a escova dental ou algum aparelho limpador de língua que também já está disponível, né, no mercado. Professor, nós vamos dar uma pausa então nesse nosso bate-papo e nós já voltamos no segundo bloco com mais questão saúde.
sonho, esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Estamos de volta com o segundo bloco do Questão Saúde e hoje eu estou na companhia do professor de odontologia aqui da Unifra, Luiz Augusto Ventes. Luiz, uma pergunta bem interessante. As pessoas se baseiam muito pela marca dos produtos, pela publicidade. Até que ponto essa publicidade interfere na eficácia desses produtos? Até que ponto eu devo levar tão a sério a publicidade que se faz em torno desses produtos como o creme dental ou a escova de dente? A publicidade, ela é uma indústria e ela sempre tenta vender o seu produto de forma mais convincente possível, né? Mas nós temos hoje no Brasil marcas comerciais bem desenvolvidas que lançam os seus produtos e por trás desses produtos existe uma pesquisa, existe um pessoal de pesquisa, né? E dentro dessas pesquisas, muitas delas são pesquisas realmente bem desenhadas. Então, existe um pessoal que desenha, que escreve e que avalia os resultados. E nós temos visto pesquisas já bem mais elaboradas que trazem resultados realmente eficientes. Então, dentro da propaganda também tem realidade. Claro que a mídia também tenta aumentar um pouco os resultados e nisso a gente também tem visto. Mas acredito que as principais marcas que lançam seus produtos no mercado e colocam a propaganda e colocam a publicidade, na publicidade, pesquisas realizadas, é aí que tem que ser bem visto isso, porque por trás dessas pesquisas tem pessoas sérias também, tem resultados realmente comprovados. Agora falando um pouquinho sobre esses produtos menos utilizados pelas pessoas. O enxaguante bucal, por exemplo, qual é a funcionalidade dele, qual é a importância dele? O enxaguatório bucal ele tem diversas utilidades. Ele pode ser um enxaguatório bucal utilizado para tratamento de gengivite, ele pode ser um enxaguatório bucal utilizado para a halitose, pode ser um enxaguatório utilizado para controle da cárie, né, como sendo a utilização do flúor. Então, essas são algumas, né, de outras também possibilidades de utilizar o enxaguatório. Mas o importante de frisar do enxaguatório bucal é que ele sempre vai ser um coadjuvante, ou seja, um auxiliar na higienização bucal. Ele sempre vai ser o a mais, não pode ser substituído nunca, substituir uma escovação, uma passagem de fio dental, um cuidado mais efetivo contra as doenças bucais, né, que a gente tem falado antes, né, como a escova e o fio dental. Ele sempre é um auxiliar. Existe uma diferença entre esse enxaguante e o flúor? Nem todos os enxaguantes bucais possuem flúor na sua composição. Alguns enxaguatórios bucais são especificamente utilizados para aplicação de flúor e outros enxaguatórios bucais são mais especificamente para outros casos, né, como da gengivite, e não necessariamente vão ter flúor na sua composição. O fio dental, ele é outro produto também não tão lembrado pelas pessoas assim, né? Qual é a importância do uso do fio dental e existe uma maneira correta de o utilizar? O fio dental, ele é o instrumento necessário para a limpeza das áreas entre os dentes, né? Então, o que a gente tem visto também de pesquisas é que a maioria das pessoas não consegue, através somente da escovação com escova convencional, escova normal, né, realizar a limpeza entre os dentes. A escova não alcança nos espaços entre os dentes. Então, há necessidade de se utilizar um outro instrumento e aí entra o fio dental. Um fio dental de qualidade, um fio dental que seja fácil de passar, um fio dental que tenha capacidade de não arrebentar, né? E
eu acho que é importante a utilização dele, sim. Teria que ser generalizado. Existem pessoas que se queixam muito do sangramento da gengiva pela utilização do fio. Isso se trata de uma sensibilidade ou de um modo errado de utilizar esse fio, ou também pode se tratar de uma doença? Olha, acredito que mais de uma doença e também da má utilização do fio dental, né? Porque sempre que se utiliza um fio dental em uma gengiva saudável, no momento em que a gente passa o fio dental de uma forma delicada, sem causar traumatismo, sem causar dano ao tecido gengival, nós não vamos ter sangramento. Então, geralmente, o que acontece no momento do sangramento ao passar o fio dental é que o sangramento é o principal sinal de uma gengiva doente, de uma gengivite. Então, ao passar o fio dental e notar o sangramento, provavelmente aquela gengiva está inflamada, está doente, né? É um sinal de gengivite. O outro fato que pode estar acontecendo é a má utilização do fio no momento em que a pessoa passa o fio e ela causa o traumatismo em cima, né, do tecido gengival. Aí sim, aí há necessidade de se cuidar, de se ter o cuidado de passar o fio dental de forma leve, de forma mais cuidadosa para não se causar o trauma. Então, eu acredito que é mais a questão da doença e do trauma do que de uma sensibilidade da gengiva, vamos dizer assim. Reunindo todos esses quesitos então falados até agora, qual é a periodicidade de visitas a um dentista? De quanto em quanto tempo eu devo visitar um profissional da área? Eu acredito que isso também varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas se a gente for tomar cuidado na questão das doenças gengivais e da doença cárie, que são as duas principais doenças que acometem, né, a nossa boca, eu acredito que um controle anual ou até mesmo um controle semestral seria um controle adequado, né? Isso varia muito então de pessoa para pessoa, mas eu acho que o mínimo seria um controle anual. A alimentação a gente sabe que também interfere, né? E existem alimentos conhecidos como detergentes, né? Alimentos que efetuam a limpeza dos dentes. Isso é mito, isso é verdade? E que alimentos são esses? Esses alimentos é verdade, são alguns alimentos que promovem uma certa higienização durante a mastigação, alimentos mais fibrosos, alimentos que são mais consistentes, dentre eles frutas ou alimentos fibrosos em si, legumes, né, que ao se fazer o movimento da mastigação, durante a mastigação ele vai, pela sua consistência fibrosa, acabar removendo os depósitos bacterianos que estão depositados sobre os dentes. Mas não se pode esperar deles que eles venham a fazer o controle e fazer com que a pessoa tenha uma boa saúde bucal, né? Aliado a isso está o controle, a limpeza, o cuidado de cada pessoa. E como uma última dica, a gente sabe que os alimentos eles não previnem, mas eles contribuem muito com a saúde da boca. Eu queria que tu dissesse para os nossos telespectadores quais são os alimentos mais indicados para eu manter uma boa saúde bucal e quais são aqueles alimentos que se deve evitar ao máximo. Bom, como a doença cárie ela está intimamente ligada a uma alimentação presente com açúcar, eu acredito que a alimentação deve ser uma alimentação saudável do ponto de vista nutricional, com a diminuição da alimentação industrial, com a alimentação mais natural, diminuir então a quantidade principalmente do açúcar, né? A questão do açúcar também presente em alguns alimentos, como por exemplo refrigerantes, ou até o café com açúcar, que as pessoas utilizam muito, os doces, né, e sobremesas, enfim. E sendo controlado isso, se a alimentação for balanceada nesses alimentos mais prejudiciais, acredito que há possibilidade de se manter uma boa saúde bucal. O que não acontece quando existe um desequilíbrio, uma utilização muito aumentada desses alimentos adocicados e principalmente aqueles que são mais pegajosos, né, como gomas, chicletes com açúcar, que permanecem por mais tempo em contato com a superfície dentária. Eu conversei aqui então com o professor da odontologia aqui da Unifra, professor Luiz Augusto Ventes. Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. E para ti que está aí pensando numa sugestão de assunto para nós abordarmos, é só enviá-lo pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Nos vemos a semana que vem. Até lá!